Bom dia às senhoras e os senhores, é uma satisfação muito grande. Em primeiro minuto eu queria agradecer e parabenizar imensamente a Associação dos Oficiais Militares de Santa Catarina, na pessoa do Coronel Sérgio Luiz Cel, que organizou esse brilhante evento, que nós percebemos já, ao chegar aqui, a magnitude, né, a importância do evento para a instituição e para o direito militar, por que não dizer, Coronel? Então, meus parabéns à associação, cumprimentando Vossa Excelência, né, pela presidência da associação. Cumprimento também o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né, o coronel Onir Mocelin, a quem, na pessoa de quem eu cumprimento todos os militares aqui presentes, sejam da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militares, do Corpo de Bombeiros Militar, que são muito caros a mim. No currículo ali teve uma menção que eu faço questão de fazer. Eu sou capitão da reserva não remunerada da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, isso me é muito caro, tenho isso com muito gosto no meu currículo. Sou do aspirante de 94 e sou recentemente aprovado no concurso do Ministério Público Militar. Tenho pouco mais aí de 4 anos de promotor de justiça. Então, a minha vida foi em caserna, desde quando eu me conheço por gente. E essa ressalva me dá o direito, ou me permite dizer o seguinte: tudo que será falado hoje aqui faz parte de um background, de uma vida que eu tive dentro da Polícia Militar. Né? É impossível separar isso. Então, obviamente, se viesse aqui um outro promotor de justiça que nunca tenha sido militar, ele pode ter uma outra visão da lei, uma outra visão do que vai ser falado aqui. Então, tenham sempre a minha palavra como algo assim de uma pessoa que tem essa vida de caserna. Tá? Dito isso, também cumprimento aqui as senhoras e os senhores, os advogados aqui presentes, né, essa nobre classe da advocacia. Né, temos aqui colegas do Rio Grande do Sul, né, doutor Benício, doutora Márcia também, que vieram lá de Bento Gonçalves para prestigiar o evento. Então, a todos, meu cordial bom dia e também da minha instituição, Ministério Público Militar. Senhoras e senhores, eu vou falar mais solto aqui, porque eu não consigo falar meio travado, né? Às vezes eu fico em uma mesa e fico... É mais complicado para mim, né? E, na medida do possível, eu gostaria de instigá-los a interromper a qualquer momento, se alguma questão não ficar muito clara ou se surgir alguma dúvida, né? Porque esse debate, no final, é importante, mas durante também, né? Mesmo porque ele evita que as pessoas caiam no sono se a palestra for muito enfadonha. Aliás, evitam não, podem evitar, porque uma vez eu estava dando aula em um curso preparatório e tinha um aluno que sempre dormia na frente da plateia, né, do pessoal lá. Ele fazia ali sua inscrição e pagava para dormir no cursinho. Era um sargento, né, mas como era um curso particular, para o quadro auxiliar de oficiais, ele pagava do bolso dele e ele podia dormir à vontade, ali não era uma academia militar. Aí um dia ele olhou para mim e fez uma pergunta. Eu falei, ganhei o dia. O sargento Silas fez uma pergunta, só dorme. Pois enquanto eu respondi o sargento Silas, ele dormiu. Né? Então, nem sempre é possível, né, a gente prender a atenção pelas perguntas durante a palestra aqui. Mas fiquem muito à vontade para que a gente possa conversar friamente sobre a lei. Bom, o tema foi aberto, então eu só vou falar um pouco do novo conceito de crime militar com base na lei. Mas, como já foi falado aqui pelo doutor Amilcar e pelo doutor Jorge César de Assis também muito sobre a lei, eu vou tentar trazer uma preocupação mais de polícia judiciária militar. Talvez envolva aqui, coronel Haroldo, nosso nobre corregedor aqui, atividade de corregedoria. Né? Posso tocar um pouquinho no tema do senhor, mas vai ser uma visão mais de fora e não de dentro da PM. Né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é a seguinte, né? Essa nova lei, a apresentação do tema. Obviamente, foi introduzido no Brasil um novo conceito de crime militar. Isso ninguém nega. Se esse conceito foi desejado, indesejado, né, implantado, tem um colega promotor que usou uma expressão bem interessante para esse inciso 2 novo. Foi um cavalo de Troia. Né? Colocaram lá uma preocupação com a competência do crime doloso contra a vida, de civil, e colocaram ali veladamente o inciso 2. Outro colega juiz já diz, não, imagina, isso foi discutido no Congresso. Mas isso foi discutido no outro projeto, o 2014, que não vingou. Não nesse 44 que vingou. Né? Então, a discussão, na verdade, sobre esse novo conceito de crime militar neste projeto
pela leitura do Rodrigo Furô, um grande amigo também, juiz agora em Goiás, não foi feita. Ele tem razão, não houve esse debate. Mas então a lei, ela traz esse novo conceito. E por conta dessa ausência de debate, cumprimento também o Coronel Martinez aqui, que foi quem me convidou, muito obrigado também, Coronel. Esse novo conceito, né, traz para a gente uma sensação assim meio estranha da lei, né, por dois motivos. Primeiro, não houve o debate sobre o conceito de crime militar neste projeto. Houve em outro, o 2014, que não vingou. Por enquanto, não vingou. Este projeto 44 era um projeto temporário, né, pelo menos quando foi para o Senado. E aí surge o segundo dissabor, ou o segundo mal-estar da lei. Que aí o Rodrigo Furô, por exemplo, diz que a lei é inconstitucional, e o Fernando Galvão, que é juiz do TJM de Minas Gerais, diz que não. Então, há esse debate da inconstitucionalidade da lei. E qual foi o dissabor dessa situação bem peculiar? Imaginem os senhores e as senhoras que uma casa legislativa tem um projeto de lei que coloque uma prescrição específica para o crime de adultério, que não existe mais, né? Mas vamos supor que existisse o crime de adultério, né? Alguém fez um projeto de lei para mexer na prescrição do crime de adultério, só naquele crime, e de repente, passados alguns anos, esse crime não exista mais, como de fato ocorreu, não existe mais o crime de adultério no Código Penal Comum, e mesmo assim, aquela casa legislativa aprova aquele projeto, suprimindo o artigo que fala no crime de adultério, de modo que aquela prescrição passe a valer para todos os crimes, e não só para o adultério. Guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, quando foi para o Senado, né, a lei tinha um escopo de ser temporária até dia 31 de dezembro de 2016. E em 2017, portanto, fora totalmente do objeto da lei, o Senado aprova na íntegra, deixando passar, inclusive, aquela cláusula do artigo 2º de uma lei temporária. E aí, numa articulação ou não posso afirmar isso, o presidente da República veda só o artigo 2º. Né? Então, isso é preocupante? Claro que é, mas, infelizmente, é assim que as coisas funcionam no Brasil. Né? Me perdoem até a crítica ácida, mas é assim que aconteceu, foi isso que aconteceu. E pior de tudo, o próprio presidente da República, Michel Temer, no livro dele, Elementos de Direito Constitucional, quando fala do veto da presidência, ele fala, olha, é fato, não pode o presidente vetar uma palavra, de modo que o não vire sim. Então, imagine um texto de um artigo de lei, de proposta de lei, né, de projeto de lei, melhor dizendo, em que venha lá, dá um exemplo aqui, esdrúxulo, né? Não é crime ser corintiano, vou falar aqui do Corinthians, né? E eu, presidente palmeirense que sou, vete o não. Fica como? É lei, é crime ser corintiano. Então, esse veto de palavras, de trechos do artigo, que alterem o sentido da lei, é impossível pelo jogo legislativo, do processo legislativo. Mas aí o Michel Temer fala no livro dele, olha, não é só dispositivo, se for um artigo completo, um dispositivo completo, que também altere o sentido da lei, não é permitido o presidente lançar esse veto, vetar esse dispositivo. E foi o que aconteceu, uma lei que era para ser temporária, passa a ser o quê? Permanente. Tá? Então, para alguns, esse mal-estar, ele leva a uma inconstitucionalidade da lei. E aí vem a teoria contrária, dizendo, não, espera aí, esse é o jogo legislativo. É assim que as coisas funcionam. O Senado pode muito bem entrar em acordo com o presidente e dizer, olha, eu não posso vetar, retirar esse trecho, porque se eu retirar, volta para a Câmara, que é a casa iniciadora. Então eu vou deixar passar isso aqui e Vossa Excelência vete. É o jogo, é o tal presidencialismo de coalizão, né? Esse jogo entre o presidente e o Congresso que acontece. É assim que as coisas funcionam. E aí a tese do doutor Fernando Galvão, dizendo, olha, houve discussão sim sobre o conceito novo de crime militar, no projeto 2014, não nesse, mas houve. Então o Congresso sabia o que estava aprovando. Não foi um cavalo de Troia, como disse o meu colega, o doutor Nísio, lá do Distrito Federal. Então, há essas duas teorias. Eu serei muito sincero com todas as senhoras e os senhores. A minha sensação é de que a lei foi equivocada nesse ponto. Tá? Mas eu não sou um suicida, uma pessoa que não possa reconhecer que é assim que as coisas funcionam realmente.
né? Essa aprovação da lei, ela passa por esse jogo de coalizão, esse jogo de combinação, né, em que você tem um projeto de lei que realmente vinga dessa forma. E se nós formos dizer, por exemplo, né, que esse projeto não foi discutido e por isso ele é inconstitucional, quantas leis são aprovadas no Brasil sem discussão? Tá certo que isso aqui não é nome de rodovia federal, né, isso mudou muito mais do que isso, né, mas existem várias leis no Brasil que é quem concorda fica como está. Claro, né, isso é para ser dito. Bom, então eu não vou entrar na inconstitucionalidade da lei, tá? Mas eu acho que isso vai ser levado à discussão, sim. E aí eu venho para esse terceiro tópico da introdução, a realidade anterior, como é que era o conceito de crime militar. Nós tínhamos um conceito muito estrito de crime militar, focado no artigo 9º, inciso 2. Né? No inciso 1, claro, mas nos crimes que eram iguais no Código Penal Comum e Código Penal Militar, o inciso 2 dava aquela tipicidade indireta e restringia o conceito. E os tribunais, principalmente o STF e o STJ, restringiam mais ainda o conceito legal de crime militar. Dou-lhes um exemplo. Eu fui 13 anos de corregedoria, coronel, então isso eu vivenciei bastante. Na corregedoria da PM, isso acontecia não com muita frequência, mas vez ou outra aparecia um caso desse. Policial militar em posto de gasolina em atividade extracorporação, né, fazendo lá o famoso bico. Né, e aí chegava um carro para abastecer, o policial militar, fazendo segurança do posto de gasolina, visualizava uma arma de fogo, pensava que ia ter um assalto ao posto, reagia, troca de tiro, um PM da ativa, mata aquele que seria o roubador, que, quando foi se averiguar, era também um policial militar da ativa. Né? Isso, à luz do artigo 9º, inciso 2, letra A, é um crime militar, ratione persone, militar da ativa contra militar da ativa. Mas o STF e o STJ também tinham um entendimento mais restritivo, dizendo, olha, espera aí, o fato de serem ambos militares, né, não quer dizer por si só que houve bem jurídico penal militar aviltado. E aí, em alguns casos, conflitos de competência no STJ, por exemplo, entendia-se que, ou entenderam que, o crime seria comum. É fato que o STJ confundia em alguns julgados a questão em atividade com em serviço. Quando forem dar uma analisada nos julgados do STJ, vão perceber isso. Né? Olha, eram militares da ativa, mas não estavam em serviço. Ora, mas o código fala, letra A, basta que sejam da ativa. Letra C, que estejam em serviço. Então, são duas categorias diferentes. Tá? Mesmo assim, o STJ, em alguns conflitos de competência, entendia que o crime tinha que ser mais restrito. Então, eu fico me perguntando o seguinte, se a realidade anterior era esta, com a nova lei, será que vai mudar a mentalidade do STF e do STJ? Porque vão começar a surgir os conflitos. Né? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, a minha projeção da lei é que vai ser discutida a sua constitucionalidade, como já tem um ADIM da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, em que o MPM entrou com amicus curiae também, as associações, algumas entraram também, né? Mas acho que vai ser discutida essa inconstitucionalidade, e acho também que, no frigir dos ovos, o STF vai dar uma restringida no conceito de crime. Mas isso não é problema nosso por enquanto. Né? E aí vamos sair do mundo jurídico para o mundo real. A lei está aí, diz algo muito claro, e nós temos que aplicá-la. Seja em polícia judiciária, seja o promotor denunciando ou promovendo arquivamento na justiça militar, seja o juiz julgando, processando e julgando aquele crime. Né? Então, minha gente, essa é a introdução para a gente conversar. Bom, a nova lei tem dois eixos principais. Isso já foi discutido, repisado, dito, né, sacramentado. O primeiro eixo é a ampliação do conceito de crime militar. Uma nova redação ao inciso 2. E o segundo eixo é exatamente a competência. Veja, coronel Martinez, eu frisei aqui, ó, no crime militar doloso contra a vida de civil. Porque, para mim, o crime é militar. Fruto daquele background que eu falei para os senhores e para as senhoras. Eu sou, né, ainda tenho a farda, né, há pouco tempo eu deixei a farda. Né? Então, a minha vivência de polícia judiciária sempre foi defendendo que o crime é militar. Tudo bem? Então, vamos falar desses eixos. O primeiro eixo, qual é? O novo conceito de crime militar.
E aqui eu tenho a redação anterior e a atual do inciso 2. Né? Essa comparação. Olha lá, redação anterior. Os crimes, o CAPT todos sabem como é que funciona, né? Como é que está escrito lá. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. 2 pontos. Inciso 1, não mudou nada. Inciso 2 é o que mudou. Como é que era a redação? Os crimes previstos nesse código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Então, qual era a premissa, ou a premissa eleita pelo legislador de 69? Que para eu aplicar o inciso 2, eu teria que ter um crime militar igual no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. Não é isso? E aí vem aquela discussão, essa igualdade, ela tem que ser substancial, basta ser uma igualdade de... Se for diferente a vírgula, já sai do inciso 2, como é que funciona isso? Né? Eu defendia, não sei se essa... Porque a gente defende muita coisa, né, para ver se pega, e muita coisa não pega. Então, não sei se pegou, mas eu defendia que essa diferenciação tem que ser substancial. Como é que era isso? Então, vejam. Por exemplo, o crime de corrupção passiva, um exemplo clássico. Nós sabemos que, literalmente, a corrupção passiva do Código Penal Comum é diferente da corrupção passiva do Código Penal Militar. Todo mundo realiza, consegue relembrar disso aí ou não? Não? Então vamos lá. Qual é a diferença? O Código Penal Comum tem um verbo nuclear a mais. Solicitar. Então, no Código Penal Comum, corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar a promessa dessa vantagem devida. No Código Penal Militar, ele tem só o receber ou aceitar a promessa. Então, e aí vem a pergunta. Afinal de contas, corrupção passiva no Código Penal Comum e no Código Penal Militar são iguais? Eu aplico o inciso 2, ou aplicava o inciso 2, porque qual é a consequência? Se eu disser que sim, porque substancialmente a corrupção passiva do Código Penal Militar está contida na corrupção passiva do crime comum, ou do Código Penal Comum, eu teria que aplicar o inciso 2, e a consequência é, esta corrupção passiva somente será crime militar quando for praticada de militar da ativa contra militar da ativa, né? De militar em lugar sujeito à administração militar contra um civil reformado reserva, linha B, por militar em serviço. Dou um exemplo lá de São Paulo. Uma carreta frigorífica, de um frigorífico qualquer, foi parada na rodovia, né? E aí o que aconteceu? Nesse caso concreto, um policial militar fazia segurança para esse frigorífico, fazia o bico. E um sargento da Polícia Rodoviária Estadual parou esse caminhão que estava com a documentação irregular ou a carga irregular, não sei. E aí, o motorista do caminhão disse, não, mas seu colega trabalha com a gente, pô, quebra o galho aí. Fala com ele, deu o telefone para o soldado que fazia segurança lá para o frigorífico falar com o sargento do policiamento rodoviário em serviço. E aí a frase, e esse fato estava sendo investigado porque o frigorífico tinha coisa muito mais grave e a Polícia Federal estava investigando aquela empresa. E estavam em interceptação telefônica, então tudo isso foi gravado, né? Aí o soldado fala, ô parceiro, ô sargento, quebra o galho aí do pessoal, eu trabalho para eles. Olha, por favor, libera aí o caminhão. E aí a frase que lascou todo mundo. Depois eu mando 1 quilo de carne aí para o senhor. Né? Essa frase doeu no ouvido quando a gente, né, sentiu essa frase lá. Qual é a consequência? Eu tive um militar da ativa oferecendo vantagem indevida. Não é isso? Corrupção ativa. E tive um militar da ativa aceitando a promessa dessa vantagem devida. Crime militar. Crime militar. Eu posso não enquadrar na letra A, porque não é militar contra militar, porque o crime é contra a administração militar. Mas eu enquadro na letra E, contra a ordem administrativa militar, que é um crime que fere a lhaneza, a saúde da administração militar, pela sua fé pública, pela sua confiabilidade, etc. Então, crime militar de corrupção passiva. Tá? Então, dizia eu, a minha concepção é que essa comparação para jogar no inciso 2, para jogar antigamente no inciso 2, há de ser substancial. Então, para mim, a corrupção passiva é sim um crime de inciso 2 e não de inciso 1, como é, por exemplo, o tráfico ou porte de entorpecente. Bom, então essa
é a redação do inciso 2. Aqui eu enquadro homicídio, lesão corporal, né? Enquadro crimes contra a honra, alguns deles, a injúria. Né? Não tem a injúria racial, ou não tinha injúria racial, mas agora passamos a ter. Tá? E a nova redação, como é que ficou? Aí é mais complicado. Olha, vejam que sai essa expressão com igual definição na lei penal. E entra assim, ó, previstos neste código e os previstos na legislação penal comum. Né? O que aconteceu? Todos os crimes da legislação penal comum, todos os crimes, ainda que não previstos no Código Penal Militar, passaram a ser crimes militares quando praticados nas hipóteses do inciso 2. Então, são vários os exemplos para a gente... Né? O abuso de autoridade talvez seja o mais emblemático. Abuso de autoridade dentro do quartel. Né? Então, vamos pegar aqui, vamos imaginar um caso hipotético de advogado e encarregado de inquérito policial militar. Nós sabemos, doutora Marci, que na lei de abuso de autoridade, eu não sei se é o artigo 3º, eu acho que é o artigo 3º, uma das alíneas, fala que é abuso de autoridade, doutor Benício, qualquer atentado ao exercício profissional, não fala lá? A 4898? Muito bem. Então, imaginemos um encarregado de inquérito policial militar que negue ao advogado vistas do caderno apuratório. O advogado hoje, mais do que nunca, já podia antes, já tinha o direito antes, pela súmula 14, né, súmula vinculante 14. Mas depois dessa alteração do Estatuto da Ordem, né, que ocorreu agora em 2016 ou 2015, 2016, mais ainda, o advogado no exercício profissional tem o direito, nesse exercício, de folhear, né, o caderno de investigação, de saber o que está sendo investigado. Quando um oficial nega esse direito, ele comete, em tese, o abuso de autoridade. Tudo bem? Isso é um caso clássico, né? É fato que aquelas diligências em andamento, o advogado não tem acesso. Por exemplo, interceptação telefônica. Claro, eu não vou pegar um caderno de IPM, né, que tenha lá ofício do encarregado do inquérito, representando pela interceptação telefônica, ou o requerimento do Ministério Público, e entregar para o advogado, porque essa interceptação não vai ser exitosa. Então, a própria súmula 14 fala nisso, né, que as diligências em andamento, né, ainda não materializadas ali nos autos, não são direitos do advogado, ou não é direito do advogado ter acesso a isso. Mas, claro, depois da interceptação finda, degravada se for o caso, formou o anexo do inquérito, já não está mais em andamento, o advogado tem que ter acesso também. Tudo bem? Nesse caso, antes da nova lei, esse crime seria um crime comum de abuso de autoridade. Hoje, foi praticado pelo oficial encarregado do inquérito em serviço, ou dentro do quartel, como queiram. Crime militar. Então, uma das mudanças pode ser essa. Os crimes contra a honra, outro exemplo. A injúria. Né? Eu me lembro de um caso na academia, de um aluno mais antigo que ofendeu um outro aluno, um cadete do Barro Branco, em função da cor. Né? Falou lá um impropério para ele, e eu dava aula na academia do Barro Branco, e ele falava, capitão, e agora? Falei, olha, faça uma parte, participe ao seu superior, e requeira na parte instauração de inquérito policial militar. Porque foi uma injúria. Embora o Código Penal Militar não tivesse, ou não tenha ainda, a injúria por motivo racial, que é qualificada, né, a injúria genérica, digamos assim, abrangia aquele fato. Hoje já seria diferente. Eu diria a mesma coisa, façam a parte, requeiram o inquérito policial militar, porque hoje a injúria do artigo 140, né, parágrafo 3º, se não me engano, por motivo racial, passou a ser crime militar quando praticado de militar da ativa contra militar da ativa. Esse inquérito seria feito no âmbito da Polícia Judiciária Militar e o promotor de justiça militar iria denunciar esse fato, denunciar esse crime. Então mudou. Nós podemos pegar agora vários exemplos, exagerando imensamente. Até aquele crime do 236, se eu não me engano, me corrijam, por favor, que eu não decoro os artigos, muitos deles eu decoro, mas alguns não. Que é induzimento a erro essencial lá no casamento, esse? É o 236 do Código Penal Comum? Né? Impedimento, esconder lá o impedimento do casamento. Enfim,
esse crime, 236, olha só o absurdo que a lei permite hoje. Se for um militar da ativa, induzindo a erro essencial, outro militar da ativa, eu posso ter a leitura da letra A do inciso 2 do artigo 9º e transformar isso em crime militar. E o pior, a ação penal é privada. E pior, personalíssima. Então hoje, vem aquela dúvida, eu posso ter um crime militar de ação penal privada, de iniciativa privada? Posso. Aí nós vamos ver se a gente vai aplicar essa lógica ou não daqui a pouquinho. Mas, em tese, um crime que é de ação penal privada, personalíssima, né, no Código Penal comum, hoje pode se transformar em crime militar. Então, vejam a amplitude que a lei dá. Amplitude. Uma vez, lá em idos de 2004, eu estava fazendo essa especialização do Ministério Público de São Paulo em Direito Penal. E foi um juiz ou desembargador do TJ de São Paulo fazer uma palestra sobre os crimes para a gente. E ele falou, olha, eu sou desembargador, eu sou juiz há não sei quantos anos. E eu não conheço todos, sou desembargador e juiz criminal, ele falou. Fiz minha carreira nas varas criminais. E eu não conheço todos os crimes do Brasil. Aquela hora eu falei, se ele não conhece, imagine eu. Né? Então nós não temos como mensurar o número de crimes militares agora possíveis. Porque isso demandaria um conhecimento de todos os crimes do Brasil. E tenham certeza, eu não conheço todos os crimes do Brasil, os senhores não conhecem todos os crimes do Brasil. Cada lei que se aprova nesse país, alguém quer puxar e transformar alguma conduta em crime. Né? Interceptação telefônica, tá, a lei é processual. É para tratar da interceptação telefônica, tá, mas no artigo 10 tem lá um crime para quem viola a comunicação telefônica desautorizadamente. Então, toda lei que surge no Brasil, alguém quer puxar uma vírgula e transformar uma conduta em crime. Né? A lei de improbidade talvez seja... Não, tem sim. A lei de improbidade tem, entre aspas, né, uma denunciação caluniosa de improbidade, é crime. A improbidade não é crime, mas fazer essa denúncia, né, inverídica de uma improbidade é crime. Então, vejam o tanto de crimes que a gente pode agora trazer para o Código Penal Militar. E talvez aí seja o ponto fraco da lei. Porque, aí que eu digo, se o STF e o STJ tinham uma visão restritiva, quando eles se depararem com um caso concreto, que dê toda essa amplitude, eu não sei se eles mudarão de posição e permitirão toda essa amplitude da lei. É fato que o cenário legislativo mudou. Isso possibilita, né, um ministro mudar de posição, dizendo assim, olha, antigamente não havia essa amplitude do inciso 2, agora há. Agora, a lei diz que é crime militar de forma clara e inequívoca e pode mudar de posição. Mas isso nós só vamos conhecer daqui a algum tempo. Tá? Bom, dito isso, quais são as consequências, então, dessa mudança? A primeira delas, o inciso 1 não foi alterado. Então, aquela análise que nós fazíamos dos crimes que só existem no CPM, vamos relembrar? O artigo 9 tem 3 incisos. Inciso 1, são os crimes que só existem no CPM. Exemplo, deserção, violência contra o superior, violência contra militar de serviço. Né? Ou que estejam no CPM de forma diferente da legislação penal comum. Exemplo, porte e tráfico de entorpecente. Porque o 290, ele condensa no mesmo tipo penal o uso, o porte para uso e o tráfico. Enquanto que a lei de drogas separa no artigo 28 e 33 o porte e o tráfico. Inclusive, a pena do tráfico é muito maior. A pena mínima do tráfico, crime comum, é a máxima do tráfico, crime militar. Esse crime 290 não foi afetado pela nova lei, atenção. Nada de querer aplicar o artigo 28 da lei de drogas, né, no direito penal militar, em que a pena não é privativa de liberdade. Esqueçam isso. Porque esse crime não é do inciso 2, doutora Márcia. Ele é do inciso 1. Veja só, eu só aplico a lógica do inciso 2 quando os crimes forem substancialmente iguais. E o porte e tráfico não são, o tipo penal de um não coincide com o do outro. É diferente, é crime do inciso 1. E por que eu digo isso? Porque no próprio 290, nos seus incisos, e no caput também, nos casos assimilados nos incisos, me diz lá quem pode praticar contra quem, em qual condição.
Então, por exemplo, o tráfico de militar da ativa, né? Ou melhor, de um civil para um militar em serviço, está lá como caso assimilado, é tráfico. Pega no 290. Então, na minha concepção, esse crime é do inciso 1 e não foi alterado pela lei. Então, deserção, vamos lá, 187. Ausentar-se o militar por mais de 8 dias do local em que serve, onde deva permanecer sem autorização do seu superior, de quem de direito. Esse crime, eu não vou verificar se é militar contra militar, se foi em lugar sujeito à administração militar, e etc. Porque é um crime que só tem no CPM, é do inciso 1, e, portanto, a nova lei não alterou. A realidade, a construção é exatamente a mesma àquela anterior à lei. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, até aí? Posso continuar? Vai complicar, vai piorar, né? O inciso 2 é o que a lei alterou. Agora, todo crime militar que esteja no CPM e na legislação penal comum, tá? Vejam, aí eu digo da imperfeição da lei, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A imperfeição de redação da lei. Olha só. Aqui, previstos neste código, para alguns analistas da lei, quando fala previsto nesse código, pega todos os crimes militares, inclusive aqueles que só estão no CPM. Não, porque o inciso 1 não foi revogado. Ele está presente. A nova lei não revogou o inciso 1. Então eu tenho que trabalhar com a nova lógica, prestigiando o inciso 1. Eu só vou trazer para o inciso 2 os crimes que estão neste código, mas quais? Aqueles que estão de forma igual na legislação penal comum e militar, e também aqueles na legislação penal comum não previstos no CPM. Para ficar bem claro, vamos ver se eu consigo desatar esse nó. Deserção, só tem no CPM, inciso 1, morreu o assunto. Tráfico de drogas e uso de drogas, né, o porte para uso, é diferente da legislação penal comum, inciso 1. Homicídio, opa, homicídio vem para o inciso 2, porque tem no Código Penal comum e neste código. Eu só vou aplicar nessa situação. E agora, vamos lá, abuso de autoridade, opa, eu não tenho no CPM, mas eu tenho na legislação penal. Aplico o inciso 2. Esta é a leitura que eu faço da lei. Daqui a pouquinho eu vou fazer um quadro resumo, que eu acho que vai ficar mais claro isso aí. Então, voltando, o inciso 1 não foi alterado. O inciso 1 continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Acabou. Tá? Outra consequência. Crimes outrora comuns passam a ser crimes militares nas hipóteses do inciso 2. É o que eu acabei de falar. Gente, é assim, cada autor, cada exegeta, cada analista, cada aplicador de direito, cada ator do direito, como queiram chamar, inventa alguma coisa para ver se pega, para ver se a palavra dele fica gravada na mente dos senhores e das senhoras. Eu cunhei uma expressão para esses crimes. Pode pegar, pode não pegar. Eu o chamei de crimes militares extravagantes. Por que crimes militares extravagantes? Porque estão fora do Código Penal Militar. Tá? Outros colegas chamaram de crimes militares por assimilação, por extensão. Tá? Então, eu estou cunhando essa expressão aqui para poder me referir de forma mais fácil a determinado crime, para fixar na cabeça das senhoras e dos senhores. Então, quando eu me referi agora a crimes militares extravagantes, quais são esses crimes? São os crimes que só estão na legislação penal comum e não foram replicados na legislação penal militar. Tá certo? O inciso 3, e aí sim o terceiro inciso do artigo 9º, ele se aplica a militares inativos ou civis. Para a Justiça Militar Estadual, esqueçam os civis. Para nós, na União, o civil comete crime militar. Tá? Ele foi alterado? Foi. Por que ele foi alterado? Porque ele pega o conceito do inciso 1 e do inciso 2. Ele diz assim, consideram-se crimes militares em tempo de paz. 2 pontos. Inciso 3. Aqueles praticados por militar da reserva, reformado ou civil, contra as instituições militares, considerados como tais, tanto os do inciso 1 como do inciso 2. Ora, se o inciso 2 mudou, mudou também o inciso 3, porque absorve o conceito do inciso 2. Então, os crimes militares extravagantes, embora o exemplo seja muito raro da gente pensar, eles podem sim,
né, ser presentes no inciso 3, praticado vez por militar reformado. Então, por exemplo, imaginem vocês um médico PM que já reformou. Médico PM reformado. Dentro do hospital da PM, do hospital da Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, esse médico que presta serviço lá, não sei porquê, né? Ou essa pessoa, um reformado, não precisa ser médico para esse crime, contra a autorização da gestante, sem a anuência dela, pratica aborto nessa gestante. Perceberam a situação? O que eu tenho aí? Eu tenho um reformado, né, que praticou um fato tipificado na legislação penal comum. Não temos aborto provocado por terceiro no Código Penal Militar, tem só no CP. Um médico, pode ser médico ou não, porque o crime não fala em médico, mas provocado por terceiro. E esse fato foi praticado por inativo, que estava dentro do hospital militar, portanto, feriu a instituição militar, e eu enquadro na letra B do inciso 3, contra militar da ativa em lugar sujeito à administração militar. Eis aí um crime militar extravagante praticado por um inativo, por exemplo, mas sempre enquadrando no inciso 3. Então, essa nova definição de crime militar, os crimes militares extravagantes, também afetam o inciso 3. Dúvidas? Reclamações? Não? Espero que ninguém faça como o sargento lá que dormiu quando eu respondia, mas... Bom, vamos lá. Então, como é que ficou? Qual é a realidade hoje dos crimes militares? Esse quadro vai ficar à disposição, tem num artigo que eu vou disponibilizar também esse quadro, bem simples, tá? Não precisam ficar com pressa para copiar, mas vamos lá, ó. Após a Lei 13.491 de 2017, praticados por militar da ativa. Olha lá. Crimes militares apenas existentes no CPM ou nele constantes de maneira diversa da legislação penal comum. Exemplos: violência contra o militar de serviço, tráfico, posse, ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar. Nestes casos, o que acontece? Eu aplico o inciso 1 do artigo 9º. Ou seja, basta para encontrar o crime militar que o fato que eu analise preencha os elementos do tipo penal incriminador na parte especial. Eu não vou trabalhar com o artigo 9º nesse caso. Deserção prescinde de artigo 9º. Né? Violência contra superior ou contra militar de serviço prescinde de artigo 9º. Tá? Continua tudo como antes, no inciso 1. São crimes do inciso 1. Agora, vamos lá. Uma realidade que já existia e continua existindo. Crimes militares tipificados no CPM de maneira idêntica à legislação penal comum. É aqui que muita gente faz a leitura diferente de mim. Aqui eu entendo que o inciso 2 aplica-se para estes crimes e para estes crimes. Alguns têm entendido que o inciso 2 também pega estes crimes do inciso 1. Eu não concordo. Tá? Então, aqui voltando, olha. Crimes idênticos. Homicídio simples é o exemplo, lesão corporal. Nestes casos, para que haja crime militar, é necessário que o fato preencha os elementos do tipo penal incriminador na parte especial do CPM e que seja enquadrado em uma das hipóteses ou uma das alíneas do inciso 2 do artigo 9º. Homicídio, lesão corporal, etc. E agora a novidade. Crimes militares tipificados apenas na legislação penal comum, que eu chamei de crimes militares extravagantes. Exemplos: o aborto provocado, artigo 125. O abuso de autoridade, artigo 3º e 4º da 4898. Nestes casos, pelo novo inciso 2, né, para que haja o crime militar, é necessário que o fato preencha os elementos do tipo penal incriminador, da legislação penal comum, e que seja enquadrado em uma das hipóteses do artigo 9º, no inciso 2. Esse é o resumo da ópera da alteração da lei. É isso que ela faz com o novo conceito de crime militar. Tá? Pois não, vamos lá. Ótimo, excelente pergunta do Coronel Martinez. Contravenção penal? Não. Por que não? Porque a contravenção penal, ela tem um conceito mais restrito. Não é isso?
A nova lei não falou em contravenção penal, falou em crime. Nós temos no direito gênero, infração penal, espécies, crime e contravenção. Todos nós aprendemos isso na faculdade de Direito. Gênero, infração penal, espécies, crime e contravenção. Então eu tenho que pressupor que quando o legislador fala crime, ele não está falando em contravenção. E o próprio caput do inciso 2, né, e do artigo 9º, melhor dizendo, fala: consideram-se crimes militares em tempos de paz. Crimes. Então as contravenções, para mim, coronel, estão afastadas dessa nova lógica. A contravenção ainda é termo circunstanciado, justiça comum e etc. Tá? Seria muito bom para nós, na Justiça Militar Estadual, por exemplo, né, aquela contravenção de uso de insígnia, uniforme, etc. Porque assim, no âmbito federal é fácil. Se eu pegar lá um civil fardado de capitão do Exército, eu jogo nele lá o artigo 172 do Código Penal Militar, uso indevido de uniforme por qualquer pessoa, e ele vai ser processado e julgado por isso, o civil. Na Justiça Militar Estadual, pelo artigo 125, parágrafo 4º, ela não julga civis. Então, a fórceps, eu tenho que concluir que esse crime é comum. Mas não tem o crime comum, tem a contravenção penal, né, desse uso de insígnias, uniforme distintivo, e aí vou ter que enquadrar nela. Não vai dar para enquadrar na nova lei. Tá? Vai continuar sendo aquela mesma lógica do TC, né, do termo circunstanciado, né, e aí levar para a justiça comum não tem como. Lei 9.099, etc. Tá? Aliás, aproveito para parabenizar o debate lá sobre a atuação, né, na audiência pública. Né? Foi sobre esse tema, né? Foi TCO, TC. É que lá em São Paulo chamava de TC. Passou a ser TCPM, né? Porque São Paulo passou a fazer o TC, o termo circunstanciado, nos idos de 2000. Né? Só que aí o secretário de Segurança Pública, por uma resolução, cortou as asas da PM. Né? E aí fica aquela briga para voltar, não sei nem se voltou já, São Paulo, né? Tá para voltar. Né? E Santa Catarina faz desde quando? 99. E não parou de fazer mais. Que beleza, que beleza. Nem irá parar. Salve. Bom, esse é o quadro resumo. Agora eu vou falar de problemas. Né? Falei das consequências, na minha visão, e agora problemas com esse novo conceito de crime militar, que vai afetar, coronel Haroldo, a Polícia Judiciária Militar, controlada especialmente pela Corregedoria. Né? Vamos lá. Primeiro, a lei é penal, é processual ou é híbrida? Porque isso demanda consequências. Consequências, ou seja, se eu disser que a lei é penal ou híbrida, que também vai ter o mesmo efeito, eu vou dizer o seguinte, olha, eu só aplico essa nova lógica para fatos praticados após 16 de outubro de 2017. Os fatos anteriores são crimes comuns ainda e serão processados pela justiça comum, né? Salvo se a nova lógica do crime militar for mais benéfica ao acusado. E é difícil achar alguma benesse no direito penal. Tem uma, eu vou falar daqui a pouquinho dela. Mas tem outras coisas para serem consideradas. Se eu disser que a lei é processual, como foi considerada a Lei 9299, né, a aplicação imediata aos casos na justiça comum vem para a justiça militar. Sem discussão. Tá? Híbrida, não tem como, prevalece a lógica da lei penal. A lei penal não retroage, salvo-se para beneficiar. Minha concepção, e eu sou voto vencido, eu acho. Tá? Nós tivemos agora, dia 21 de novembro, no Conselho Nacional do Ministério Público, debatendo essa nova lei. Houve um workshop. Tá? E pelo que eu percebi dos colegas, a grande maioria entende que a lei é processual. Tem aplicação imediata. Querem a remessa para a Justiça Militar. Minha posição, a lei é híbrida. Ela tem sim institutos de direito processual, mas prevalece aqui um conceito de crime militar. Eu tenho crimes que não eram militares e passaram a ser. Eu não tenho como considerar isso uma mera norma processual. Minha concepção. Então, se cair um caso para mim hoje, né, de um fato praticado anteriormente à entrada em vigor da lei, por exemplo, dia 13 de outubro, eu vou dizer, olha, crime comum, justiça comum. Eu vou fazer isso. Se o juiz vai aceitar, vai mandar para o meu procurador-geral, é outra história.
Tá? A grande maioria, o doutor Renato Brasileiro tem até um vídeo na internet que fala, na visão dele, a lei é processual, tem que ser remetido, né, tudo para a justiça militar, e mais ainda, ele fala que na justiça militar tem que ser aplicada a lei mais benéfica. É uma visão interessante dele. Então ele fala assim, olha, remetam-se tudo, todos os processos para a justiça militar, e a partir daí, a lei mais benéfica vai ser aplicada pela justiça militar. Porque ele entende que prevalece essa competência. Eu já acho que mexeu na natureza do crime. Surgiram novos crimes militares. O aborto é um caso clássico. O infanticídio. Né? O infanticídio. Se bem que é difícil imaginar um caso de infanticídio crime militar. Mas vai. A mãe que mata o próprio filho sob o estado puerperal no hospital militar. É militar da ativa contra um civil nascituro em lugar sujeito à administração militar. Pode ser. Pode ser. Está tudo aberto. O jogo está aberto. Tudo bem? Então vejam só. Para mim, a lei caráter híbrido. Então, qual é o que prevalece aqui? Artigo 40, inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o acusado. Tá? Então, essa é a minha lógica. Eu vou trabalhar desse jeito quando cair um caso para mim. Não caiu nenhum até agora, só para matar a curiosidade. Não tive nenhum caso de novos crimes militares, de crimes militares extravagantes ainda. Eu tenho uma possibilidade de ocorrência de crime ambiental, né? Que ainda estamos apurando, eu vou ver a data que foi praticada, etc. Né? Então, hoje, cortar o IP amarelo dentro do quartel pode ser crime militar. Né? Não tinha aquela... Nós tínhamos lá na corregedoria, né? Isso faz muito tempo, já prescreveu, estão filmando aí, né? Então, já prescreveu. Um certo corregedor que passou em 1900 em Guaraná com rolha, lá pela corregedoria, ele invocou com a árvore no meio do pátio. Ele queria um pátio mais amplo para marchar. Né? E aquela árvore tinha que sair de lá. Aí alguém falou, coronel, não pode, crime ambiental, essa árvore aí é madeira nobre. Não sei como a árvore um dia amanheceu morta lá, não sei o que aconteceu, e ela caiu. Né? Mas, enfim, isso hoje pode se tornar um crime militar. Né? A onça Juma, lembram do caso da onça Juma? Que foi participar de um desfile lá em Manaus, né? E tiveram que abater a onça. Essa questão ambiental, né, passa a ser uma questão de relevância para o direito penal militar agora. Né? Eu não tive nenhum caso ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, outra preocupação. Dispositivos da parte geral. Não estou falando do crime. Da parte especial, o crime de aborto vem para cá. E vem o preceito primário e o preceito secundário. Na minha concepção, vai ter que aplicar multa, por exemplo, em crimes que tenham multa. Então, vem lá. Se eu não me engano, é o caso específico da injúria. Não vou me lembrar, na verdade, mas tem lá, reclusão de tanto a tanto ou detenção de tanto a tanto e multa. Vai ter que aplicar multa. Porque vai importar o preceito primário e o preceito secundário, que é a composição do tipo. Mas aí eu pergunto, e as questões de parte geral que envolvam aquele crime, prevalece o Código Penal Comum ou o Código Penal Militar? E aí? Como é que funciona? Vou dar um exemplo clássico. Prescrição. Prescrição. Qual é a prescrição mínima do direito penal comum hoje? 3 anos. Qual é a prescrição mínima do direito penal militar hoje? 2. Opa, tem diferença. Então, abuso de autoridade, que a pena máxima são 6 meses, se eu não me engano, prescreve em 3 se aplicar o Código Penal Comum, prescreve em 2 se aplicar o Código Penal Militar. E aí, qual prescrição eu aplico para esse crime? Já pensaram sobre isso ou não? Já pensaram? 2 formas de resolver. A primeira, favor rei. A mais benéfica prevalece. Tá, tudo bem. A prescrição eu posso falar nisso, mas e nos outros dispositivos? A minha sugestão é a seguinte, artigo 12 do Código Penal Comum. O que esse artigo 12 me diz? Opa. Esse artigo 12 me diz o seguinte, olha, do Código Penal Comum, hein, minha gente? As disposições gerais deste Código, Código Penal Comum, aplicam-se também em crimes, né, trazidos por leis extravagantes, salvo quando houver disposição em sentido contrário. O que o Código Penal Comum quer dizer? Ele diz o seguinte, olha, erro de fato, erro de tipo,
erro sobre a ilicitude do fato, erro de proibição, né? Prescrição, tudo do Código Penal Comum se aplica a todo o crime brasileiro, salvo se a lei que incriminar aquele fato trouxer coisa diferente. Então eu pergunto, aborto, abuso de autoridade, hoje são crimes militares. Por qual código? Pelo Código Penal Militar. O inciso 2 mudou. É o Código Penal Militar que incrimina essas condutas no âmbito da Justiça Militar. E eu tenho uma parte geral toda específica do Código Penal Militar. Então eu não aplico a parte geral do Código Penal Comum. Traduzindo isso em miúdos. Para o crime militar extravagante, a prescrição vai ser a do Código Penal Militar, prescrição mínima, 2 anos. O erro que eu vou trabalhar é o erro de fato e o erro de direito, não o erro de tipo, o erro de proibição. A lógica do estado de necessidade, exculpante, justificante, teoria diferenciadora, aplico do Código Penal Militar. Essa é a minha visão. Mas também há debate sobre o assunto. Tem gente que pensa assim, não, peraí, não é bem assim. Se eu vou pegar do Código Penal Comum, prevalece a parte geral do Código Penal Comum. Para mim, não. Eu aplico o artigo 12 do próprio Código Penal Comum, dizendo, olha, quando essa lei nova, extravagante, que incrimina tal fato, dispuser de forma diferente sobre dispositivos de parte geral, prevalece da lei especial. E o CPM é especial nesse ponto. Tá? Fiança. Vou falar dela. Vamos lá. Ótima intervenção do Coronel Martinez. Eu estou falando de dispositivos de parte geral, não dispositivos processuais. Fiança, ação penal, medidas protetivas de urgência e etc. Prisão temporária são medidas processuais. Aqui eu estou falando de prescrição, erro de tipo, erro de proibição do Código Penal Comum. Tá? É sobre isso que eu estou falando. Vamos seguindo então. Tá? Começo agora com dispositivos processuais. Ação penal. Por exemplo, o induzimento ao erro essencial, eu disse aqui, é ação penal privada personalíssima. A injúria por motivo racial é ação penal de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. Esses crimes, quando estiverem na Justiça Militar, seguirão a mesma lógica da ação penal do Código Penal Comum, do Processo Penal Comum, ou do Código Penal Militar e Processo Penal Militar. Minha visão também, e no colóquio, nós, no workshop do CNMP, ficamos divididos. A minha posição e do Dr. Carlos Frederico. Vamos lá. Minha posição, a lei, quando trata de processo penal, só fala da competência para o crime doloso contra a vida de civil. Ela não mexe no Código de Processo Penal. Tanto é que nem mudou o parágrafo 2º do artigo 82 do CPPM. Vejam, o parágrafo único do artigo 82, aliás, o parágrafo 2º do artigo 82 do CPPM fala que nos crimes de que trata o parágrafo único do artigo 9º, o inquérito policial militar será remetido à Justiça Comum pela Justiça Militar, não é isso? Ainda está parágrafo único lá no CPPM. Não mudaram para o parágrafo 1º, que agora é a nova numeração. Entenderam? Então, a lei não mexeu no processo. Então, para mim, a lógica processual ainda é do processo penal militar. Resumindo, para mim, embora a injúria por motivo racial, qualificada por motivo racial, acho que é 140, parágrafo 3º, depois confiram, por favor, seja crime de ação penal pública condicionada, ao vir para o universo dos crimes militares, passa a ser pública incondicionada. Por quê? Porque eu também parto de um pressuposto, gente, olha, eu sei que aqui devem ter vários estudiosos do direito militar, do direito penal, mas a nossa tradição jurídica ainda é de calcar a análise no bem jurídico. Né? O funcionalismo penal, né, principalmente com Gunther Jacobs, ou Günther Jacobs, ele destrói essa concepção do bem jurídico. Né? Ele fala assim, olha, por exemplo, como é que a vida pode ser um bem jurídico se apenas algumas formas de extinção da vida são incriminadas? Então a vida, em si, não é um bem jurídico. Porque senão a morte natural tinha que responsabilizar alguém por ela. A vida não está sendo protegida. Aí ele fala, não é. Essa concepção de bem jurídico é equivocada. Ele fala o seguinte, olha, o que a lei prevê, né,
algumas condutas que defraudam expectativas. Então, destrói a concepção de bem jurídico. Mas a minha análise, como eu sou uma pessoa que sou já velho, antigo, eu ainda fico no bem jurídico. E aí eu venho para o que eu estou falando agora. Por que um crime que tem no CP se torna militar? Porque além daquele bem jurídico focado pelo direito penal comum, existe outro focado pelo direito penal militar. Deixa eu dar um exemplo com homicídio. Artigo 121 do Código Penal Comum, matar alguém. Pena, 6 a 20 anos. Artigo 205 do Código Penal Militar, homicídio, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Por que dois crimes? É porque o crime militar tem um quê a mais, tem um plus. Além da vida como bem jurídico, que me perdoem os funcionalistas, né, eu tenho também a tentativa de tutelar algo a mais, que para alguns é hierarquia, disciplina, para mim é regularidade da instituição militar. Por mais presunçoso e perigoso, melhor dizendo, que essa expressão possa ser, porque pode enquadrar quase tudo, né? Mas veja, por esses bens jurídicos eu digo o seguinte: não se pode deixar na mão do ofendido a possibilidade de processar e julgar um crime militar. Porque não é só a honra subjetiva que eu estou protegendo na injúria por motivo racial. É também o quê? Aquele bem-estar que é difícil até a gente nominar. Talvez ordem administrativa militar, né, talvez a regularidade da instituição. Então, a ação penal vai ser pública e incondicionada. Pública e incondicionada. Ainda ontem, deixa eu contar um caso assim, até para a gente se parecer um pouquinho mais. Anteontem, melhor dizendo. Eu tive um caso lá em Santa Maria, não foi na cidade de Santa Maria, mas foi na nossa área, né, que 11 militares, cabos e, se eu não me engano, eram 7 cabos e 4 soldados, né? Eles pegaram um soldado recém-promovido, entre aspas, porque não foi promovido, ele foi engajado. No Exército, como é que funciona? Soldado EV, efetivo variável. Fica de 10 a 12 meses. Alguns têm a possibilidade de engajar. Aí passa para o EP, efetivo profissional. E nessa transição, os cabos e soldados já engajados deram um trote nos soldados recém-engajados. Um ritual de passagem, que consistiu no quê? Enrolava o cara no colchão, agredia com golpes de ripa, de fio HDMI, mordidas nas nádegas. Eu não entendo essa... Mas, enfim, né? Foi o ritual de passagem. Eu não tive dúvida, surgiu o IPM para mim, frio ali, frio. Eu falei, vou denunciar, trote em quartel não pode mais. Eu tomei trote, né? Não dei trote, sabe por quê? Por comodidade. Quando eu estava na academia, eu queria mais horário vago, eu queria estar dormindo, porque eu estava sempre cansado. Então, o fato de ter que dar trote, o máximo do trote que eu cheguei, Coronel Martinez, dar bota de cavalaria para o bicho engraxar para mim. Foi o máximo. Máximo. Tá? Fora isso, esse trote era bom porque eu ia dormir enquanto ele engraxava. Né? Ó, vou dormir, quando eu voltar eu quero tudo aqui brilhando, hein? Tá bom. Mas eu não posso deixar isso acontecer, né, e correr o risco de ter alguma coisa mais grave. Denunciei os 11. A tese da defesa, princípio da ofensividade, a hierarquia e a disciplina não foram afetadas. Tá? É uma tese boa. Eu pedi a absolvição dos 11, anteontem, por outro motivo. Porque eu entendi que eles não tinham consciência da ilicitude. Porque eles passaram por trote, e eles deram trote. Da mesma forma pela qual eles passaram. Então, era uma cultura coletiva ali. Eu pedi absolvição, foram absolvidos, graças a Deus, vão passar o Natal e o Ano Novo felizes, tranquilos. Mas onde eu quero chegar? Esse crime, embora tenha lesão corporal, ficou lá a marca do dente na nádega de não sei quem, né? Eu tenho por trás disso também a hierarquia e a disciplina do quartel, eu não posso deixar isso na mão do ofendido. Todos os ofendidos disseram, não, isso foi normal, é natural, os ofendidos. Eu já apanhei pior da minha mãe em casa. Um falou isso, né? Mas eu não posso deixar isso na mão dele. Isso faz parte de um bem jurídico não disponível a ele. É da instituição. Por isso que eu falo, a ação penal vai por esse caminho.
Tá? Então, para mim, a ação penal é realmente algo que vai seguir o CPM. Para continuar, que eu tenho só 15 minutos, vamos lá. Fiança, a mesma coisa. Né? A lei não pegou institutos processuais, então não temos fiança nesses crimes militares extravagantes. Lembrando que o artigo 322 do Código de Processo Penal Comum fala que o delegado de polícia, portanto, o oficial encarregado do inquérito, poderia arbitrar fiança em crimes com pena até 4 anos. Hã? É. De fiança. É. Eu discordo, eu acho que não dá. Sabe por que eu acho que não dá? Primeiro, porque a lei não importou institutos processuais. E, segundo, não podemos nos esquecer do artigo 3º, letra A do Código de Processo Penal Militar, que fala que na omissão do CPPM, eu posso buscar institutos do processo penal comum e trazer para o processo penal militar, menos quando fira a índole do processo penal militar. Eu fico imaginando em São Paulo, no PPJM, né, um capitão vítima de desrespeito ao superior, por exemplo. Um cabo desrespeitou o capitão. Né? E o tenente, que é o plantão de polícia judiciária militar, arbitrando uma fiança em favor do autor, e o capitão olhando, o que é isso? Vai pagar e vai embora? Então me parece que o Instituto da Fiança, por mais perigosa que essa expressão também possa ser, fere essa índole do processo penal militar, que tem outra lógica. É claro que o processo penal militar não pode ficar preocupado com hierarquia e disciplina. Ele está ali para cumprir um outro papel, que é o justo caminho, o correto caminho para atingir um objetivo, o atingimento da justiça. Hierarquia e disciplina são tuteladas pelo direito penal militar, não pelo processo penal militar. Mas uma coisa acaba tocando na outra. Tá? Então, para mim, a fiança não é conveniente e não seria trazida. A aplicação da Lei 9.099 não mudou nada para mim. Né? Então, a lei não fala de processo penal, o artigo 90A da Lei 9.099 continua em vigor, não se aplica à justiça militar. Sei que, nas justiças militares estaduais, alguns estados aplicam a 9.099, em alguns tipos de crimes, mas eu sou contra, não concordo com isso. Tá? Eu sei que, por exemplo, alguns falam, não, quando o crime for impropriamente militar, tudo bem, aplica 9.099. Só que a gente não pode esquecer que o artigo 90A é expresso, ele fala, não se aplica esta lei nos fatos processados e julgados na justiça militar. Ele não foi revogado. Tá? Mas eu disse assim, olha, para pacificar, continua tudo como antes. Então, se a sua análise era pela aplicação da 9.099, continue aplicando. Se a sua análise era pela não aplicação da 9.099, continue não aplicando. A nova lei não alterou essa realidade, é isso que eu quero dizer. Tá? A mesma coisa, não, aí já muda. Crimes hediondos e 7.960, lei de prisão temporária. Agora mudou. Eu defendia que não havia crime militar hediondo. Né? Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos, no artigo 1º, traz um rol taxativo dos crimes que são hediondos. E nesse rol só fala em Código Penal Comum. Eu não posso, a prejuízo do acusado, dizer, olha, lá fala 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado, mas cabe também para o 205, parágrafo 2º, homicídio, crime militar qualificado. Não dá, porque é uma interpretação, uma analogia in malam partem. Não dá. Não dá para fazer isso. Mas agora, onde é que eu vou beber para criminalizar certos fatos? No Código Penal Comum. Agora está no rol dos crimes hediondos. Exemplo, doutora Márcia, feminicídio. Né? Eu não sei qual é o inciso, não sei se é o 6, é 121, parágrafo 2º, inciso 6, se eu não me engano. Não tem no CPM esse. Então, quando eu tiver um feminicídio, crime militar, ambos militares, por exemplo, né, eu vou aplicar a lei dos crimes hediondos e vou aplicar a prisão temporária com essa lógica também, porque a prisão temporária também, no artigo 1º, em um dos seus incisos, fala o rol dos crimes. Né? Então, qual seria a lógica? Por exemplo, na Polícia Judiciária, o encarregado do inquérito ele pode representar pela prisão temporária a Justiça Militar em um feminicídio, e essa prisão temporária vai beber da lei dos crimes hediondos e será de 30 por mais 30. Concluindo.
É possível isso. Tá? Crime organizado. Também não mudou nada para mim nesse caso. Se a gente aplicava antes, aplica ainda. Eu defendia que mesmo antes da nova lei, era possível usar os instrumentos de investigação ou meios de produção de prova, como a lei diz, da lei das organizações criminosas, a 12.850. Tá? Então, por exemplo, infiltração de agentes, a ação controlada, a colaboração premiada. Há casos de infiltração de agentes no direito militar, sim ou não? Há. No Rio Grande do Sul, lá em Bagé, havia uma suspeita de peculato ou corrupção passiva ou concussão na fronteira com a Ceguá, com o Uruguai. Um agente infiltrado da Polícia Militar, da Brigada Militar, não sei se da Corregedoria, né, eu acho que foi da Corregedoria, foi infiltrado e desbaratou a quadrilha lá. Hoje o processo está rolando. E um colega meu disse, mas depois o cara vai morrer. Não, o cara está vivo, da Silva. É claro que a Corregedoria tem que tomar todo um cuidado de pegar aquele camarada, realocar depois do fato, onde vai colocá-lo. Né? Se for necessário, a Polícia Judiciária, na minha concepção, pode lançar mão de um agente não militar. No nosso caso, não precisa ser um soldado ou um tenente infiltrado para investigar o crime de um capitão que o comandante dele é colega de turma. Eu posso pegar um policial federal e infiltrar. Claro, evitando certas situações, para ele não praticar ato de polícia, que vão questionar aquela prisão dele depois, né, etc. Mas não há problema. Tá? Mas continua sendo aplicada. Medidas protetivas de urgência e o novo artigo 10A, trazido pela mais recente ainda, 13.505 de 2017, né, também são aplicáveis. Investigação específica no caso de violência doméstica, a perícia e etc. Não há problema nenhum. O segundo eixo, para a gente finalizar, é o parágrafo único, que agora virou parágrafo primeiro. Né? Então, o que dizia? Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida de civil, né, serão de competência, friso, justiça comum. Salvo no tiro de abate, destruição de aeronave hostil, ou seja, só no âmbito federal. Hoje, como é que está? Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Isso é relevante. Agora, eu não falo mais em justiça comum, eu falo em tribunal do júri. E aí ganha mais força aquela tese de que o tribunal do júri poderia ser na justiça militar. Ganha mais força. Tá? Embora a Constituição já falasse em tribunal do júri e não justiça comum, agora a lei está de acordo. E vejam, aqui não fala policiais militares, fala militares. Então, a consequência é que esse artigo se aplica a militares federais e estaduais. Mas os militares federais, quando não estiverem nessas situações. Parágrafo 2º. Os crimes de que trata este artigo, não tem redação anterior, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. E aí vem, cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República, ação que envolva segurança da instituição militar, por exemplo, o sentinela. Né? Aqui em cima, segurança do Presidente da República, que pode ter policial militar no GSI. Né? Vai ter uma situação estranha, porque um militar federal e um militar estadual, no GSI, podem praticar um crime doloso contra a vida de civil, né, juntos. Um vai para o júri, outro vai para a Justiça Militar da União. Complicado. Tá? Complicado. Aqui, segurança da instituição. Continuando. Né? O tiro de abate também, da Lei 7.565, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Aqui se faz menção às garantias da lei da ordem e das missões subsidiárias, defesa civil, por exemplo. Né? E aí vai nas alíneas. Lei Complementar 97. No CPPM, eu posso ter, por exemplo, a Polícia Judiciária exercendo uma intimação. E nesse contexto do CPPM, uma condução coercitiva mata dolosamente um civil. Eu teria enquadramento aqui na letra C.
Código Eleitoral, na chamada VGA, né, ou garantia, GVA, perdão, garantia da votação e apuração que o Exército faz. É uma missão subsidiária também, mas aqui especificamente falando. Resumindo, minha gente, o parágrafo 1º se aplica aos militares em geral. O parágrafo 2º só aos militares das Forças Armadas. Então, os crimes que foram excepcionados foram aqueles crimes praticados por militares das Forças Armadas. E um detalhe importante, nem todo crime doloso contra a vida de civil praticado por militar das Forças Armadas vai para a Justiça Militar da União. Dou-lhes um exemplo. Se um sargento da motomecanização sair do quartel em serviço, tá, for comprar uma peça, se desentender com o dono da loja de peças e matá-lo dolosamente, eu terei um crime militar do artigo 9º, inciso 2, letra C, praticado por militar em serviço contra um civil. Só que não vai estar em nenhuma daquelas missões. Não vai ser por determinação do presidente da República, não vai ser em GLO, não vai ser em votação, vai para o júri. Então o júri não pegou só os policiais militares aqui, pegou também as Forças Armadas, quando não enquadrados no parágrafo 2º. Tá? Estou terminando já, só mais 2 slides, prometo. Olha lá, a nova redação, observações. A nova redação do parágrafo 1º fala em tribunal do júri e não mais justiça comum, já falei disso. Exige uma releitura do parágrafo 2º, do artigo 82. Hoje a gente vai ler o artigo 82 do CPPM, em vez de ler lá os crimes de que trata o parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar, tem que ler hoje. Os crimes de que trata o parágrafo 1º do artigo 82 do Código Penal Militar, tá? O IPM será remetido para a Justiça Comum. O parágrafo 2º estão militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Os das Forças Armadas que não estejam nas condições do parágrafo 2º. Né? E aí me vem uma coisa, se a Justiça Militar da União já achava inconstitucional o parágrafo único, vai ter que considerar inconstitucional também esse parágrafo 1º na parte que toca a Justiça Militar da União. Explico. Depois da Lei 9299, houve a emenda 45, o professor Jorge César de Assis falou disso ontem. Né? E aí, de certa forma, arrumaram a Constituição, Brasil, né, para coincidir com a lei, Brasil. Né? Só que não mexeram no artigo 124. Então, para mim, o parágrafo único do artigo 9º era inconstitucional. Porque ele mandava para a Justiça Comum um crime militar que, pelo artigo 124 da Constituição Federal, é julgado pela Justiça Militar da União. Não mudou, então, para mim, a construção do parágrafo 1º, quando fala do crime militar nas Forças Armadas. Tá? Bom, que mais? Parágrafo 2º, aplica-se apenas aos integrantes das Forças Armadas, e pode haver uma cisão processual, claro, como eu já expliquei. E aqui é importante, Coronel Martinez, uma questão que é muito cara à Polícia Militar. Quando o parágrafo 2º põe algumas hipóteses em que o crime militar doloso contra a vida vai ser julgado pela Justiça Militar da União, ele ratifica a natureza militar do crime doloso contra a vida de civil. Então, onde eu quero chegar? O parágrafo 2º afirma que os crimes do parágrafo 1º são militares, porém julgados pelo júri. É aí que eu quero chegar. Senão o legislador não poderia fazer isso. Pegar crimes comuns e jogar para a Justiça Militar da União. Então, o parágrafo 2º dá força para aquela tese que no crime doloso contra a vida tem que ter IPM, que é a Justiça Militar que remete o IPM para a Justiça Comum. Tá? Senão, essa lógica não teria nexo aqui no Código Penal Militar. E para terminar o parágrafo 2º, lembremos-nos do quê? Os crimes dolosos contra a vida, antes da nova lei, eram apenas o homicídio e o auxílio direto à instigação ao suicídio, no Código Penal Militar. Hoje, como eu bebo da legislação penal comum, existem novos crimes dolosos contra a vida de civil. O aborto, o infanticídio e etc. Então, ampliou o rol dos crimes dolosos contra a vida que podem atingir civil. Então, o problema que era só no homicídio, hoje pode ser também no aborto, no infanticídio, em outros crimes. Né? Porque a instigação direta ao auxílio ao suicídio quase não se via. Conclusão bem rápida, para a gente terminar.
A nova lei tem imperfeições, discute-se a constitucionalidade e a forma de redação dela. Mas é uma oportunidade muito boa, excelente oportunidade, para nós firmarmos atribuição e competência. Nós não podemos perder essa chance. Nem a Polícia Judiciária e nem o Ministério Público e a Justiça Militar. Era um clamor que nós tínhamos há muito tempo, poder julgar os militares, processar e julgar os militares, naquelas questões que envolvam, né, realmente crimes militares, ou melhor, bens jurídicos penais militares. Né? A postura nossa, então, deve ser o quê? Embora eu tenha um mal-estar ao ler a lei, eu vou defender essa lei, eu vou aplicar. Dentro daquilo que eu interpretei, mas vou aplicar a lei. Tá? Nós temos que buscar a aplicação dessa lei. Né? Mas vamos nos lembrar sempre do seguinte, a palavra final, como só ia acontecer no direito brasileiro, vai ser sempre dos tribunais. Ninguém sabe o que vai acontecer com o direito militar de agora em diante. Só depois de alguns anos é que nós vamos ter uma visão, e não definitiva, do que será o novo direito penal militar. Vejam o que acontece com a Lei 9299 de 96. Olha, de 96 até hoje se discute se o crime é comum, se o crime é militar, se realmente houve uma desnaturação do crime militar para um crime comum, e aí a polícia judiciária seria a polícia judiciária comum. Até hoje se discute isso. Tá? Então não há como prever, né, embora eu tenha uma sensação, um feeling aqui, de que a Justiça Militar vai dizer que a lei é aplicável, mas o STF e o STJ podem não caminhar nessa direção. Tá? Ficamos, então, no aguardo da pacificação dos tribunais, principalmente o STF e o STJ, que vão poder impor a sua visão restritiva de crime militar ou não. Voltar os olhos para o direito militar com outro ânimo e talvez concordar que houve realmente uma ampliação do crime militar, do conceito. Minhas amigas e meus amigos, eu, mais uma vez, agradeço imensamente a honra de poder estar aqui com as senhoras e com os senhores, né, colocando-me à disposição para qualquer contato. O evento tem o meu contato aí do e-mail. É muito simples, é coimbra.neves@mpm.mp.br. Coimbra.neves, os dois últimos nomes, @mpm, Ministério Público Militar, .mp.br. Tá? Me coloco, então, à disposição para debate, para dúvidas, e também, futuramente, no contato por e-mail, quem quiser debater. Eu demoro um pouco para responder, porque são vários e-mails, mas respondo. Prometo que eu respondo um dia, tá bom? Obrigado, até a próxima. Substituir o seu microfone. Passei muito? Não. Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos, então, à primeira pergunta que foi apresentada pelo... Vamos lá. Considerando que o crime de abuso de autoridade passou a ser um crime penal militar, então, um crime que atualmente está em processo na vara comum pode ser transferido para a Justiça Militar? Como? Muito boa pergunta. Isso vai depender muito da interpretação que se dê à nova lei. Né? Na minha concepção, a nova lei é penal, né? Então, a lógica que eu aplico é a lógica da não retroação, salvo para beneficiar. Então, premissa. Primeiro o senhor, a senhora tem que eleger a sua premissa. A lei é processual, a lei é penal. Tá? A minha premissa, a lei é penal. Então, os casos praticados antes de 16 de outubro de 2017, quando a lei entrou em vigor, para mim são crimes comuns. Aí vem um segundo plano. Primeira premissa eleita, agora vamos para a segunda análise. Existe algum dispositivo mais benéfico do direito penal militar que favoreça o autor do fato na justiça militar por um crime militar que não tenha no Código Penal comum, na justiça comum? Aí a resposta vai variar. A primeira análise que eu faço é a seguinte: sim, a prescrição, por exemplo. Então vamos lá. Se eu tenho um IPM, um inquérito ou um termo circunstanciado, sei lá, um procedimento qualquer, que registre um abuso de autoridade, tá? E já se passaram 2 anos do fato, sem ter havido o recebimento da denúncia, tá? Esse caso, o advogado, lá na Justiça Comum, tem que pedir a aplicação do direito penal militar, porque a prescrição é mais benéfica.
Então, aí sim, remete para a justiça militar a prescrição mais benéfica do direito penal militar, o novo direito penal militar, e aí o fato tem que ser arquivado. Estou sendo claro nesse ponto? Por outro lado, saindo da prescrição, se o crime ainda não estiver prescrito, me parece que o direito penal militar é mais severo, por conta de não aplicação pacífica da 9.099, já é um primeiro passo. Então eu vou ter que dividir essas situações. Se o crime for praticado antes de 16 de outubro de 2017 e não tiver prescrito pelo direito penal militar, eu entendo que tem que ficar como crime comum na justiça comum, porque lá vai ter a transação penal, lá vai ter a suspensão constitucional do processo antes, e, portanto, vai ser mais benéfica aí ao autor do fato. Então, não dá para dizer assim, abstrato, todos os casos serão assim. Como tudo no direito, vai depender do caso concreto. Não sei se eu respondi, quem fez a pergunta. Próximo questionamento. Pensando analogamente à aplicabilidade da lei sobre as contravenções penais, qual será a sua aplicação sobre a lei de improbidade administrativa? Também não afeta, né? Não se tratou de contravenção e nem de improbidade administrativa. Não existe improbidade administrativa militar. Existe improbidade administrativa. O crime eu tenho militar e comum. Improbidade administrativa não é crime. Né? A gente sabe muito bem, eu não lembro qual é o artigo, acho que é o 13 da lei de improbidade, que fala: os fatos aqui tipificados ou trazidos por essa lei podem ser punidos, né, independentemente da esfera civil, penal e administrativa. Né? Isso quer dizer o seguinte: como defendem alguns administrativistas, improbidade é uma quarta esfera de responsabilidade do servidor público. Eu tenho a responsabilidade penal, a civil, a indenizatória, por exemplo, e a disciplinar. E fora isso, improbidade. Então, às vezes, ele pode não ser demitido ou expulso num CD, na via administrativa, mas a sentença de improbidade lá vai dar a perda do cargo. Tá? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, nessa toada, nesse caminho, eu entendo que nada mudou. Vai mudar para aqueles promotores da Justiça Militar, por exemplo. Nós temos uma briga, quem fez a pergunta, eu acho bem interessante que saiba isso. Nós temos uma briga no âmbito federal, se o MPM tem ou não atribuição para o inquérito civil e para promover a ação de improbidade. Tem 3 posições. Uns entendem que não. Então, o MPM, né, não pode promover a ação de improbidade, não pode, né, peticionar na ação de improbidade. Segunda posição, entende-se que sim, que o MPM poderia, porque a unidade do MP é um MP único e etc. Terceira posição, pode como em litisconsórcio com o MPF. Tá? Essas 3 posições. E tem defensores dos 3. Nós temos um subprocurador-geral que entende que o MPM pode propor ação de improbidade. Então, ele já andou defendendo, no âmbito da Justiça Militar da União, que a nova lei nos dá mais força para promover a ação de improbidade, mas não na Justiça Militar, na Justiça Federal. Porque não é crime militar. Lembremos-nos do que diz a Constituição Federal. As justiças militares, tanto a da União como a estadual, 124, 125, parágrafo 4º, compete processar e julgar crimes militares, né, nos crimes militares definidos em lei. E a estadual, as ações judiciais contra atos disciplinares. Improbidade também não é ato disciplinar. Não é questão disciplinar. Então, a maioria entende que a improbidade está fora desse escopo, desse espectro, melhor dizendo. Então, nada mudou na improbidade, na minha concepção. O disparo de arma de fogo praticado por militar em serviço será considerado crime militar, haja vista que a alínea C do inciso 2º exige vítima militar inativo ou civil e o crime de disparo tem como vítima a incolumidade pública? Se eu enquadrar na letra C, muito bem pensada essa questão. Se eu enquadrar na letra C, eu não tenho como dizer que o crime é militar. Mas se eu enquadrar na letra E, tenho. Porque assim,
eu sou da década, eu sou aspirante em 94, né, para dar só um termômetro para as senhoras e para os senhores. Em 94, era comum um tiro para o alto, para o cara parar de correr, por exemplo. Para, a polícia! Tudo que sobe, desce. Esse tiro vai cair em algum lugar. É por isso que a Lei 10.826, é isso? O Estatuto do Desarmamento, né, trouxe um tipo penal no artigo 15, se eu não me engano, do disparo em via pública. Disparo em via pública. Então, esse disparo em via pública, a gente sabe que foi criminalizado. Mas como não havia o crime militar de disparo em via pública, às vezes fazia vistas grossas em relação à PM. Hoje não pode mais. Me parece, eu não conheço pelo menos, coronel, nenhum manual de policiamento, etc., que ensine a dar tiro para cima. Nenhum. Então, o disparo em via pública para cima, ele é tipificado no artigo 15 da Lei 10.826, que pelo artigo 9º, inciso 2, letra E não letra C, fere a ordem administrativa militar, porque é contrário aos regulamentos e à instrução da instituição. Então, pode ser um crime militar na minha concepção. Tá? Não pela letra C, porque, de fato, quem fez a pergunta tem toda a razão. A letra C prevê sujeição ativa e sujeição passiva. Né? Ou seja, tem que ser militar da ativa em serviço contra civil, reformado ou reserva. Não é isso? A letra E não, fala em ordem administrativa militar ou patrimônio sob administração militar. Então, nessa primeira parte de ordem administrativa militar, eu poderia enquadrar o artigo 15 da Lei 10.826.